Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Maurício Bacar, sou astrólogo, numerólogo e terapeuta. E nesse vídeo de hoje eu resolvi falar sobre um assunto que está diretamente conectado com essa ideia do eclipse do dia 25 de março, que é hoje, e também do dia 8 de abril. Fiz dois vídeos sobre o eclipse do dia 25 e mais dois também sobre o dia 8. E eu vejo que em alguns comentários o pessoal pergunta, né, como que isso vai me afetar? O que vai acontecer? Vai ser bom? Vai ser ruim? Bom, vamos lá. Vamos tratar desse assunto aqui. Em primeiro lugar, eu vou trazer uma frase aqui de para mim, um grande mestre, talvez um dos maiores mestres do século XX, talvez, na minha humilde opinião, talvez o cara mais sábio do século XX, mas aí é uma visão pessoal, né? Então, um místico, um filósofo, um ocultista, enfim, um esoterista hindu chamado Sirihan, que tem uma seguinte frase. Vamos lá. Tudo o que nos sobrevém do exterior e parece ser o trabalho de agentes externos é, quando corretamente percebido, o efeito de ação gerada internamente. Então essa frase, claro, nós temos que entender que nós estamos dentro de um universo único, um universo que é regido por leis, onde essas leis regem tudo o que acontece aqui dentro, tudo que nós, a nível humano, tudo que nós fazemos ou não fazemos, ou seja, as nossas omissões, as nossas indiferenças. O universo também acaba regendo todas as nossas palavras, ditas e não ditas, tudo o que a gente sente de emoções, de sentimentos, ou seja, se a gente está vibrando no ciúme, na inveja, na culpa, na crítica, ou se nós estamos vibrando na gratidão, na bondade, na admiração. O universo também regeria tudo que nós pensamos. Se nós pensamos mal das pessoas, ou se nós desejamos as melhores coisas para as pessoas. O universo está observando tudo. Tudo que nós emanamos, como fala essa frase, vai voltar em algum momento. Existem leis que regem o universo. E claro, para além dos atos e omissões, palavras, emoções e sentimentos, pensamentos, haveriam ainda aqueles elementos em nós que mais geram repercussão, reverberação e que acabam retornando para nós, que são as nossas intenções ocultas, ou seja, qual é a intenção real por trás daquilo que eu estou fazendo. O que eu estou fazendo muitas vezes não é o mais importante, mas o porquê. Por que eu estou fazendo? Por exemplo, se eu faço caridade, por que eu estou fazendo caridade? Eu estou fazendo caridade porque eu quero fugir de um inferno posterior? Eu estou fazendo caridade simplesmente para me redimir dos meus pecados anteriores? Ou eu estou fazendo caridade porque é algo que surge genuinamente do meu coração, do meu amor interno e é uma fluidez natural para com os seres que estão ao meu redor? Por que eu faço caridade? Então aqui eu dei um exemplo dessa ideia de qual é a minha real intenção por trás. Então aí, respondendo aos comentários e perguntas que muitas vezes surgem aqui nos vídeos sobre os eclipses, né? Repetindo, fiz dois vídeos sobre o eclipse do dia 25 e mais dois vídeos sobre o dia 8, estão aqui no meu canal. A ideia é que não há como saber se é bom ou ruim, vai depender das sementes que nós mesmos plantamos em algum momento. Como falei, ações, palavras, sentimentos, pensamentos e intenções. E como diz Sirihan fala, tudo que vem de fora e parece ser o trabalho de agentes externos, ele diz, quando corretamente percebido, repito, quando corretamente percebido, é o efeito de uma ação gerada internamente. Nós temos uma mente que é uma mente muito egoísta. E é uma mente que divide as coisas, que separa. E como falei, ela é muito egoísta. E pegando essa frase de Sirihan, nós temos que entender que tudo que nós emanarmos vai voltar. Tudo. Seja o mínimo pensamento, seja a mínima palavra, seja o mínimo ato, a mínima omissão. Tudo que nós emanarmos dentro desse universo, como falei antes, esse verso único, isso de alguma forma, de alguma maneira, vai retornar para nós, numa via positiva ou negativa. Só que o universo, ele não vai ficar pensando, bom, nesse aqui, para esse aqui eu vou dar o melhor e esse aqui não. O universo simplesmente vai olhar o que nós mesmos já fizemos. Então nós temos que cuidar muito, que é uma tendência da nossa mente egoísta de terceirizar o problema. O problema é o governo, o problema é o marido, o problema é a esposa. O problema são os filhos,
Não, mas o problema foi meu pai. Não, mas o problema foi minha mãe. O problema é o capeta. E assim vai, né? A lista de terceirizações é enorme. A nossa mente, ela tem uma habilidade enorme de se justificar. Tanto pelos erros que nós cometemos, como também para aquelas coisas que a gente sabe que a gente não deveria fazer, mas a mente inventa um monte de desculpas e justificativas para a gente fazer. Ou ao contrário também. Então, assim, nós temos que entender que dentro de uma energia de eclipse, o do dia 25 de março, que é hoje, nós temos uma oposição. Então, normalmente, esse eclipse ele vai ativar duas casas astrológicas do nosso mapa, naquela semana do eclipse e nas semanas e meses que vêm após o eclipse. Já o eclipse do dia 8 de abril, ali nós temos uma conjunção. Então, o Sol e a Lua estão juntos dentro de uma casa específica do nosso mapa. Então, repito, nesses vídeos que eu fiz aqui no canal, já comentei e já falei sobre isso, então não vou entrar aqui em tantos detalhes nesse sentido. O objetivo desse vídeo é isso, é esclarecer esse ponto de que não há como eu dizer, os geminianos vai acontecer só coisa boa, os arianos estão ferrados. Não, não há como dizer isso. Isso é impossível. Por quê? Porque dentro de uma leitura astrológica, em primeiro lugar, a astrologia não é adivinhação. Se fosse adivinhação, seria muito fácil. É só eu chegar aqui e dizer um monte de coisas que vêm da minha mente e pronto, disse, adivinhação. Não, a astrologia não trabalha dessa maneira. A astrologia é uma ciência muito antiga, uma ciência milenar, que trabalha dentro desse campo das tendências. Tendências psicológicas, tendências espirituais, tendências energéticas, mas que justamente a astrologia, ela é, uma das definições dos antigos, ela é a ciência do karma. Então, o que nós emanarmos, a lei do karma vai reger. O que é a lei do karma? É a lei que rege as ações. Então, toda aquela lista que falei antes, omissões, palavras, emoções, etc., tudo isso são ações. Então, o karma é a lei que rege essas ações. E o efeito vem de acordo com as ações anteriores. Então, a astrologia ela é uma ciência do karma. Ela busca estudar, compreender como que esses efeitos podem chegar até nós, mas nós temos que entender que nós temos essa escolha, esse livre-arbítrio de sempre escolher o melhor, a nível de pensamento, de sentimento, de palavras, de ações. Dessa maneira, o objetivo desse vídeo, então, é trazer essa frase aqui de Sirihan, né, que ela é muito profunda e, na minha visão, ela é muito verdadeira. Tudo que chega para nós, pessoas, situações agradáveis, situações desagradáveis, não adianta, pessoal. Não adianta a gente terceirizar. Não adianta a gente querer colocar a culpa em alguém. Não adianta. Né? Aqui tem que ser um pouco enfático. Porque, como eu falei, a nossa mente, sem dúvida, ela sempre vai encontrar justificativas. O problema é sempre o outro. O problema é sempre fora. Porém, nós temos que nos responsabilizar. Nós temos que nos responsabilizar pelo uso da nossa inteligência, da nossa vontade, dos nossos desejos. Nós temos que nos responsabilizar por essas sementes, essas ações que a todo momento nós estamos plantando. Essas ações são plantios, são sementes. E que, claro, do meu ponto de vista, que eu aceito, claro, que é o ponto de vista da reencarnação, os efeitos positivos ou negativos, ou seja, agradáveis e desagradáveis, eles vão voltar nessa vida ou nas próximas. Mas quem calcula isso, quem define isso, claro, não é o ser humano. Quem calcula, quem define, quem estipula tudo isso, são essas leis universais e muito provavelmente os seres que regem essas leis universais. Por isso que na antiguidade, as civilizações antigas olhavam para essas leis e entendiam que existem certos seres muito, digamos assim, evolutivamente acima do ser humano, que conduzem esse processo de uma maneira muito justa, ou seja, a famosa justiça divina. Mas que é uma justiça divina, não é aquela coisa do ser humano de querer vingança, castigo, não. Isso é a justiça humana, uma falsa, digamos assim, até mesmo justiça. Eu me refiro aqui à justiça divina, que olha de um patamar muito superior ao patamar da mente humana. Então, enfatizando aqui a ideia de que se esse eclipse vai ser bom ou ruim, bom, depende de cada um de nós. O que nós podemos ver no nosso mapa é fazer uma leitura de qual é a casa ou quais são as casas
em que essas reverberações, esses efeitos, podem acontecer. Então essa é a minha reflexão de hoje, de segunda-feira, dia de eclipse, dessa oposição exata, né, dessa lua cheia, onde nós temos aí o Sol em Áries e a Lua em Libra, e vale também essa explicação, obviamente, para o dia 8 de abril, que nós vamos ter aí mais um eclipse. Espero que tenham gostado dessas breves reflexões e, como sempre, deixe seu like, compartilhe com alguém que precise também ouvir essas breves palavras, essas breves reflexões. Se ainda não é inscrito ou inscrita no canal, por gentileza se inscreva e ative o sininho para receber todas as notificações. E até o próximo vídeo. Uma excelente semana para todos vocês e um fraterno abraço.